Bom dia, bem-vindos a mais uma aula aí de gestão financeira. Nesse módulo com vocês, Vander Cleia, bom dia. Hoje é a nossa terceira aula. Mesmo com alunos começando hoje, né, existe como está vendo, né, essa aula está sendo gravada. A gente já começou a gravação. Bianca, bom dia. E todos os alunos que estão entrando hoje têm como Bom dia. Fazer a recuperação de compensar, né, as aulas passadas e assistir, né, a aula 2 e a aula 1 e se inteirar do que aconteceu, né? Então, bem-vindos aí. Vamos lá. Aqui, Anne, bom dia. O pessoal está chegando, virando a página. E eu errei aqui, é a aula 3, né? Vamos lá. Vou corrigir aqui. Por isso que eu gosto de trabalhar aqui com Word. Que a gente pode fazer alteração. Bom dia para o pessoal que está chegando. Eu adoro essa frase, eu já falei para vocês, que vocês vão estar ouvindo ela todas as aulas. Nosso olhar para a realidade é sempre nevoado, do Vygotsky, não é? Então, é como se a gente abrisse a nossa janela numa manhã de outono e a gente visse aí um monte de nuvens, né? E a gente não conseguisse olhar o outro lado da rua, por exemplo, né? Então, quando a gente olha a realidade da vida, parece que existem, para alguns pedaços, uma nuvem encobrindo, né? Uma névoa encobrindo alguns pedaços. E aí a gente não vê essa realidade de forma completa. Colocando na nossa prática aqui, apesar de eu ter a minha formação na área de exatas e ter investido um monte de tempo aí na área da matemática, o que acontece? Eu posso falar que eu tenho olhar pleno para a realidade da matemática? Não, eu não posso, né? Existe muita coisa da matemática que eu não conheço. E eu estou me preparando e me dedico e faço esse meu trabalho aqui de tentar ser professor para vocês, trazendo aí os pedaços que eu conheço. E também com vocês a gente aprende, né? A disposição para aprender, ela deve estar presente na nossa vida sempre. E porque a gente não conhece a realidade toda. Então, é importante, né, que a gente vá desanuviando, vá tirando as nuvens que aparecem na nossa realidade. Então, a ideia é o professor tentar, no seu professar, tirar nuvens, clarear aí horizontes, para que a gente possa ter aí uma visão melhor. Então, essa é a ideia dessa frase que a gente deve, no meu ponto de vista, estar refletindo sempre. Eu costumo dizer que essa frase, só essa frase, ela já valeu o preço do meu mestrado. Vamos lá. Quiz 3. Então, como na nossa forma de trabalhar, toda semana sempre vai ter um quiz, né? Um questionário para vocês responderem. Já tem o 1, tem o 2. Quem perdeu o 1, ele está aberto, vocês podem fazer. Quem perdeu o 2 também está aberto e podem fazer. Na verdade, devem fazer. Tudo isso vai estar compondo nota. E esses quizzes, eles têm validade até a primeira semana de novembro. Aí todos esses quizzes, eles fecham. E no caso, respondendo no prazo de uma semana, tem a chance da nota plena. Respondendo depois, vocês vão estar perdendo décimos a cada semana de atraso. Então, a gente tem aí um colega novo hoje, e isso sempre vai estar acontecendo, né? Essa questão de transferências, de matrículas, sempre existe aí um gap de algumas semanas. Então, é isso. Esse quiz 3, ele é individual. O quiz 2, ele é em duplas. E o quiz 2... Professor. Oi, Cleide. Eu fiz com o José Welton. E aí, foi ele que fez o preenchimento lá. Eu vou ficar com falta, não? Do quiz? Isso, ele que enviou. A gente fez junto, mas ele que preencheu o quiz. Então,
só uma pessoa da dupla, ou quando for em grupo, só uma pessoa do grupo, ele envia. E na hora de colocar os nomes lá, coloca Cleide e a outra pessoa. Perfeito, perfeito. Tá? Ele fez assim mesmo. Obrigada, professor. E não é necessário cada um faz em dupla e cada um envia. Isso não tem necessidade. A ideia é diminuir os envios aí. Então, se é em duplas, é um envio só. Se é um TBL, é um grupo, no caso, 4, 5 pessoas no grupo, a gente é um envio só com o nome de todo mundo, por favor, tá? Ok, muito obrigada, professor. Nada, Cleide. Agora, isso. Obrigado, Cleide. Fecha o teu microfone. Você está dirigindo, parece. Então é isso. Estou no ônibus. No ônibus. Que maravilha a tecnologia, né? A gente pode assistir aula de qualquer lugar. Então é isso, ó. Esse quiz 3 é assim, todo quiz ele tem uma semana de validade. No caso, quarta-feira da semana que vem, 18 horas, fecha o horário da nota plena. E depois, até a primeira semana de novembro, todo mundo tem chance de fazer e vai fazendo. Quando é individual, é individual. Se a comanda diz que é para fazer em dupla, façam em dupla. Se fosse uma dinâmica de grupo agora, para uma admissão de vocês, e a gente pede para o pessoal, na dinâmica, trabalhar em duplas, e vocês estão ali numa dinâmica de trabalho, a ideia é, mesmo com um monte de caras diferentes, vocês devem estar tentando fazer parcerias. Essa é a ideia. Então, a gente está no início de trabalho, aí vocês devem estar tentando fazer essas parcerias. E uma das regras do nosso contrato pedagógico é o network. Então, o desafio de cada um de vocês aí é terminar esse módulo aí, amigo de todo mundo. É um desafio e vocês devem tentar. Então, o operacional sempre vai ser por aqui. Havendo mudanças, a gente avisa. E esse link, ele é permanente. Vocês podem estar memorizando esse link num dos aplicativos que vocês tenham. Pode ser um aplicativo de mensagem, um aplicativo de texto, e acessou esse link de qual dispositivo vocês estiverem, vocês vão entrar na aula de gestão financeira do X, na quinta-feira. Então, mais ou menos 8h30 eu já fico de plantão, testando as coisas, mas o horário da aula é 9 horas e a gente dá uns minutinhos aí de lambuja. Apesar que hoje eu estou bastante... A gente precisa mudar essa cultura no Brasil, gente. A cultura do atraso. As pessoas não deveriam atrasar. Se a nossa primeira cláusula é respeito, então, quando a gente atrasa, o respeito não acontece, né? Isso por coisas que aconteceram ontem, tá, gente? Então a gente fica um pouco afetado também por essas coisas. Não é pelas coisas que estão acontecendo agora, não, tá? Mas eu faço defesa que a cultura do atraso precisa ser mudada. Então, o contrato andragógico ele está no roteiro 1, no roteiro 2. Se interem desse roteiro. Pergunta, Elvis, por favor. Professor, bom dia. Bom, eu estou novo aqui, eu estou totalmente meio que perdido. Como é que responde esses quiz aqui que o senhor está falando aí? Então. Eu estou vendo aqui eu estou assistindo a aula pelo celular e estou mexendo no computador. Meu computador não tem câmera. Então eu estou tendo acesso aos dois lados. Eu não estou conseguindo ver assim as perguntas. Eu só estou vendo o quiz 3, operação, quiz da aula 2, o X, a frase que o senhor deixou aí, e só. E onde é que fica esse questionário do quiz aí que o senhor está falando aí? Então, tem duas formas de acesso, Elvis. Aqui é mais natural e que você deve estar reivindicando junto à instituição, é que você tenha acesso à plataforma pedagógica da nossa instituição, que é o Que Mágico. No Que Mágico vai ter lá a sessão da aula 1, a sessão da aula 2, a sessão da aula 3 e assim por diante. E o questionário embaixo, para o exercício. Aula, eu coloco o roteiro da aula e um quiz. Nesse quiz, ele é um PDF com um link
para um Forms do Google, onde aparecem as perguntas, Elvis. Ah, entendi. Tá, depois eu dou uma olhada nisso aí. Vou assistir a aula, depois eu dou uma olhada nisso aí. Tá bom. Mas qualquer coisa eu te Como pergunto. eu falei que são duas formas de acesso, pode ser via Uhum. Mágico e pode ser também pelo link. Esse grupo aqui foi incentivado a constituir um grupo no Zap, e nesse grupo do Zap, às vezes, como tem um gap aí de acesso para o Mágico, vocês podem acessar a aula por um link compartilhado no grupo de Zap, ou ainda, quando a gente fala dos quizzes, acessar o quiz também por um link compartilhado no grupo de Zap. Tá, e aonde é que eu consigo entrar nesse grupo de Zap que o senhor está falando? Então, nessa sala, a Karina não entrou, mas na quinta-feira da semana passada, se não me falha... Não, nessa semana daqui, dia 23, a classe elegeu a Karina como representante. Então, Uhum. a Karina, ela vai, à medida que ela identificar alunos novos, enviar convites para participar desse grupo, e nesse grupo você vai se interagindo, conhecendo pessoas, formando duplas, formando grupos de trabalho e conhecendo todo mundo, Elvis. Tá bom, ok, professor. Obrigado. Nada. A representante é a Karina, tá bom? Ah, Depois tá. o pessoal te apresenta e vocês se ajudem aí, por favor. Tá bom, então. Depois eu começo a ver Tá? como é que Aí, eu preencho esse aqui, se eu roteiro tô 1 e com roteiro tempo 2 perdido e tem tal. lá 9 Ou contratos. pode falar o número por aqui, como é que funciona. Tá? Tem 9 contratos de trabalho aqui andragógico conosco, né? Então, a primeira cláusula é respeito, a segunda cláusula é network, a terceira cláusula é sustentabilidade dentro do ESG. Então, a gente vai tentando trabalhar. E todo mundo pode participar. Na aula passada, a gente bateu o martelo nas cláusulas, mas como é um contrato, sempre ele pode ser conversado. Virando a página aqui. Então, a aula interativa hoje, né? Perguntas e respostas. E ao final da aula, tem aquela última pergunta para vocês estarem avaliando o dia de hoje. Vamos lá. Perguntas para começar. A aula de hoje de gestão financeira, que é o nosso pré-introdução, o preâmbulo. Conhecem a fábula da cigarra e da formiga? Alguém conhece? Conheço, professor. Bianca conhece. Mais alguém? Gustavo, Sim. sim. O Elton, sim. Legal. Agora, quem consegue fazer um resumo dessa fábula aí, nessa questão 1 ainda? Bianca, Bom, eu por não exemplo, conheço. consegue contar a história para o grupo? Que a cigarra sempre estava cantando, né, ali na vida boa, e a formiga trabalhando todos os dias. Aí chegou um dia de inverno, né? E a formiga estava quentinha, tinha mantimentos, e a cigarra não tinha nada, né? Só a companhia dela mesma. Acho que resumido é isso, né? Certo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ok. Eu estou vendo aí as interações no chat, eu esqueci, né? O registro de presença é feito quando vocês publicam no chat, no início da gravação, a partir da gravação, o nome de vocês, tudo bem? Então, coloca o nome completo e pela lista dos nomes completos que vão aparecendo aí no chat, porque um TXT do chat, ele vem para mim. Então, aí, nesse caso, eu faço a chamada por aí, tá bom? Então, voltando para as perguntas aqui da aula interativa. Eu pergunto, vocês respondem. Qual o simbólico dessa fábula? Que símbolos aparecem aí, gente? Arrisquem nas respostas, por favor. Ô, Que a professor, gente. poderia. Fala, Elvis. Pode perguntar, Elvis. Poderia? Não, eu não consegui ouvir a fábula que o senhor estava falando aí, que a menina estava falando aí. A gravação estava cortando.
Ah, tá. Eu vou repetir mais ou menos o que a Ianca falou, né? Então, tem um lugar aí com uma cigarra cantando todos os dias e a formiga trabalhando, trabalhando, e a cigarra cantando, cantando. E no caso, quando chega o dia de inverno, o que acontece? A formiga, ela está protegida no quentinho e a cigarra, ela está lá sofrendo. Então, se eu entendi direito o que a Ianca resumiu, foram mais ou menos essas palavras, Elvis. Deu para ouvir agora? Deu para ouvir. Tá cortando um pouco a internet, mas deu para ouvir agora. Tudo bem. E aí, a gente tem personagens e situações nessa fábula, né? Toda fábula, quando ela é pensada, ela tem coisas para nos contar, ou mensagens, ou a moral da história, não é? Então, eu queria saber para vocês, de vocês aí, que simbólicos que aparecem aí nessa fábula. Podem arriscar. Aqui, como eu sempre falo, nesse momento aqui é o momento que vocês podem errar. Se a gente pensa num simbólico e de repente é outro. Eu vou chutar, professora. Eu acho que tem a ver também com se preparar. Lembro da aula passada você comentando da reserva. Então a gente está preparado, né, pro futuro, assim, a gente não sabe o que está por vir, então ter ali um preparo para coisas que podem acontecer, então continuar trabalhando, não deixar de aproveitar a vida, né, se divertir, mas pensar que, igual o senhor falou, que haverá um futuro, a gente esperar esse futuro vir. Não sei se seria isso. Ok, só compartilhando a palavra que a Cleide publicou aí no chat, ela também falou de proatividade. Nos simbólicos aparece isso que você falou, Ianca, eu vou resumir o que você falou no preparo. A Cleide colocou a proatividade, outras pessoas. Eu acredito também com a Bianca. Eu acho que é um preparo para o futuro, né? A gente tem que se preparar para o que vem no dia de amanhã. É um preparo para tudo isso, né? Pra quando vem os dias maus, a gente já está meio que prevenido com essa situação. Que nem o caso da formiga. Ela estava trabalhando para quando chegar o inverno, ela está no lugar quente, enquanto a cigarra estava cantando, né? Certo. Ou seja, professor, planejamento, né, para a vida, para o futuro. Legal, Elton. Então, é isso, gente. Ó, a gente pode falar do simbólico da cigarra, a gente pode falar do simbólico da formiga, e a gente pode falar do simbólico do inverno, não é? Então, existe esse personagem que se prepara, esse personagem que planeja, esse personagem que tem ações para estar construindo algo. A cigarra também constrói algo, não é? Mas existe um usufruto aí que, em termos de futuro, na realidade que a fábula apresenta, não prepara muito bem esse personagem para o amanhã. E depois, o inverno tem um simbólico aí de dificuldade. As dificuldades elas vão aparecer, por exemplo, né? Lá no Oriente, o pessoal fala sobre crise. As crises vão aparecer. E no Oriente também, o mesmo simbólico de crise é simbólico de oportunidade. Então, isso tudo está presente. Como, pegando dois pitacos aí que a Ianca colocou, não é virar um louco pelo trabalho, não é? E também não é virar um louco pelo lazer. A ideia é a pessoa descobrir esse equilíbrio e, nesse equilíbrio, se planejar para que a vida seja vivida com qualidade de vida e a gente possa usufruir dessa vida da melhor forma possível, né? Então, acho que são esses os simbólicos, né? E acho que a moral da história, alguém quer
quer contar a sua versão da moral dessa história? Professor, eu acredito que toda escolha tem uma consequência e por isso que tem essa parte da cigarra ter feito a escolha dela e passou fome enquanto a formiga escolheu por trabalhar e não teve nenhum problema no inverno. Moral da história, quem guarda tem. Quem guarda tem. Ok, gente. Então, eu adoro fábulas e acho que sempre a gente pode estar contando coisas através de fábulas e toda fábula tem uma simbologia. E é legal a gente, de repente, fazer essas metáforas e isso, do meu ponto de vista, provoca reflexões e a gente vai construindo aí e aprendendo para a vida, inclusive para a gestão financeira. Então, não é uma receita. A gente vai estar aqui indicando passos para que a gente tenha uma boa gestão financeira. E eu coloquei o primeiro passo, que começou na aula passada, e na aula passada eu tive uma restrição de horário, mas hoje, de repente, se necessário, a gente pode esticar, ok? Eu sempre vou fazer uma reflexão do pessoal para o corporativo. Se vocês forem para uma entrevista de gestão financeira e a pessoa, ela, de repente, identifica que no seu pessoal existem algumas dificuldades, apesar de você conseguir lidar muito bem dos aspectos corporativos, existe aí um desequilíbrio. Então, a gente precisa trazer esses conceitos, né, da gestão financeira para o nosso pessoal. E uma vez muito bem enraizado no pessoal, a gente consegue irradiar aí para uma microempresa que a gente abra, não é? Para uma empresa que a gente vá trabalhar, uma grande corporação. Então, isso tudo é reflexo. Então, a gente vai construindo aí esse conceito de dentro para fora, né? Então, a gente vai tentando aprender dessa forma. Então, essa é a minha proposta de trabalho, tudo bem, gente? Então, dessa reflexão pessoal, a gente poder ir, né, por corporativo. Então, não é uma receita, mas nesse passo a passo, eu coloquei na aula passada o conceito lá do capital de reserva. Existem aí vários autores que falam a respeito, né? O Mauro Halford, que é um dos nossos autores, uma das nossas referências aí, que ele já escreveu lá os livros, né? Seu Dinheiro, o livro Investimento. Então, ele fala do capital de reserva de uma forma. E eu apresento para vocês aqui na aula de hoje de uma outra forma, que, na minha opinião, é mais completa. E cada um de nós aí vai fazendo o seu próprio construto, né? O seu próprio conceito e elaborando isso. Mas sempre existe uma base, né? E essa base é que a gente vai tentar solidificar, né? Para o pessoal de cada um de vocês. Então, passo 1, constituir o capital de reserva. Quando eu falei na aula passada, eu dei o exemplo assim, uma pessoa recebe um aumento, né? A pessoa recebe um aumento de salário. O brasileiro, no geral, o que ele faz? Primeira coisa, é aumentar a despesa. Então, a ideia a gente precisa o quê? Pensar na reserva primeiro. Se a gente pensa na reserva primeiro, é melhor. Mesmo que a gente vê algumas histórias de vida aí de pessoas em questão de superação, mesmo com capital pequeno, ela guardando pouquinho, mas ela está guardando. Agora, uma pessoa ela pode ter, de repente, ganhando R$900 por dia e não ter reserva nenhuma, e está passando um monte de dificuldade porque ela tem o quê? Um monte de despesa. Então, a ideia é que a gente possa estar constituindo essa reserva, não é? Mesmo que, de repente, no Brasil não tenhamos inverno, né? Mesmo o que, de repente, alguns de nós aí vivenciou com temperaturas muito baixas, né? Mas isso não significa
que é um inverno de 6 meses, né? Tem países do mundo aí que não dá para sair de casa, né? Eles têm kit de emergência para uma situação de nevasca, que de repente pode durar uma semana. A pessoa fica presa na casa dela porque não consegue sair. Por exemplo, a gente não tem essa situação, então a gente consegue sair da nossa casa todos os dias, né? Mas a gente tem outras situações, né? Então, outras dificuldades que aparecem na nossa vida. E se a gente tem essa reserva, então fica sempre tudo mais fácil. Então, qual é o valor? Essa pergunta foi colocada na aula passada. Então, cada um de vocês aí, como eu já coloquei na aula passada, vocês precisam ter um projeto de vida. O projeto não é a vida toda, né? E muitas pessoas sonham com a aposentadoria, mas não sabem o que fazer depois da aposentadoria. Então, a gente precisa ver também, planejar as nossas vidas para depois da aposentadoria. E que, nesse tempo, depois da aposentadoria, a gente também tenha qualidade de vida. E para que a gente tenha essa qualidade de vida, o que acontece? A gente precisa ter um plano, precisa ter um projeto. E a ideia é, então, entre aspas, no Brasil, a gente se aposenta com 65 anos de idade. Se aposentou com 65 anos de idade o homem, aí ele vai precisar ter que valor para que possa viver os outros anos de sua vida. Na aula passada, eu tinha o problema de tempo, porque eu fiz uma viagem de 500 quilômetros para participar do aniversário do meu sogro, que fez 100 anos de vida, né? E, no caso dele, ele está aposentado desde os 60. E, com a graça de Deus aí, ele tem o quê? 40 anos de qualidade de vida, né? Que ele tem conseguido construir e porque ele conseguiu constituir essa reserva. E ele pode estar aí vivendo com qualidade de vida, mesmo tendo 100 anos de idade. Se a gente viver na média do brasileiro, 76 anos de idade para o homem, então, quem se aposentou com 65 anos tem mais 11 anos de perspectiva pela vida. E que sejam 11 anos com qualidade de vida, né? Para que a gente possa viver bem. E isso tudo depende de uma gestão financeira. Como eu falei na aula passada, a gestão financeira ela deve ser de todo e qualquer profissional. É uma preocupação de toda e qualquer pessoa, mesmo numa realidade familiar. Então, essa gestão financeira precisa acontecer, porque sempre a gestão financeira ela vai nos afetar. Uma má gestão financeira ela vai trazer muito mais dificuldades para a vida de muitas pessoas. De repente, se é um pai de família, ele tendo esposa e 2 filhos, ele vai estar afetando a vida de 3 pessoas, né? Uma mesada pode deixar de ser dada porque a gente tem aí algum erro no nosso planejamento financeiro. Então, a gente precisa constituir esse capital de reserva. Qual é o valor? Então, cada um de vocês tem um projeto de vida. No projeto de vida de vocês, vocês precisam pensar nessa meta. Eu preciso constituir um capital, no exemplo do Mauro Halfeld. Uma pessoa com 20 anos de idade começa a depositar todo ano R$200 para chegar aos 65 anos de vida com R$1 milhão na poupança, por exemplo. Né? Não estou falando do melhor investimento, estou falando do pior investimento. Essa pessoa com R$1 milhão na poupança, ela vai ter um rendimento de R$5.000 por mês. Então, se essa pessoa ela acha que vai viver com qualidade de vida aos 65 anos de idade, recebendo R$5.000 por mês, então essa deve ser a meta dela. Se vocês querem menos, uma pessoa com 800 mil, né, de capital de reserva vai ter um rendimento de R$4.000. Aí tudo isso vocês vão começando a colocar como meta no projeto de vida de vocês, que eu recomendo que todos tenham. E todo projeto de vida, ele deve ser dinâmico e reformulado a cada ano, né? No mínimo, né? A cada ano a gente precisa estar revendo o que a gente vai fazer aí
nas nossas metas de curto, médio e longo prazo. Virando a página. Se não tiver claro, podem me interromper. Vou dar aqui 5 exemplos, né? Capital de reserva. Vandercleia, pode falar? Pode perguntar pelo chat também. Não? Então, média de desemprego. Mas como vou saber se daqui a esses anos... Deixa eu abrir o chat aqui. Como vou saber se daqui a esses anos todos, esse valor de 5 mil reais vai ser o suficiente para... Já que as coisas aumentam com o tempo todo. Sim. Então, Vandercleia, eu faço defesa já há muito tempo e eu brigo aí com categorias que o pessoal fala muito e todo mundo briga por aumento de salário, né? Na verdade, a gente deveria estar brigando, do meu ponto de vista, ou por manutenção de poder aquisitivo ou aumento de poder aquisitivo. Eu sei de alguns gestores que eles fazem cálculos em moeda forte, né? Então, vamos supor, moeda forte é o dólar. Então, a pessoa ela fala assim, em 1983, o meu poder, a minha moeda forte me remunerava $1.600 por mês. E a gente precisa estar tentando manter esse valor. Mas eu prefiro mesmo a gente pensar assim, igual o rei do gado, né? Ele pensa assim em quantidade de bois. E na nossa vida real, a gente pode estar pensando em quantidade de cestas básicas. O meu salário, ele paga hoje, por exemplo, né? Uma pessoa pode estar recebendo 10 cestas básicas de salário. E pensando em poder aquisitivo, a gente precisa garimpar esse poder aquisitivo para que, durante toda a nossa vida, o nosso salário ele garanta essas 10 cestas básicas, por exemplo. Então, eu faço defesa que o poder aquisitivo ele deve ser a nossa referência. O valor monetário ele é uma referência, mas como você coloca e você se preocupa, né, o poder aquisitivo... saiu uma pesquisa ontem, né, que o poder aquisitivo do brasileiro, em média, caiu 7%. Né? E quando a gente fala de média, a gente sabe que poder aquisitivo de muita gente caiu muito mais e temos até pessoas que o poder aquisitivo aumentou aí na crise. Então, é essa a ideia, Vandercleia, que a gente faça essa referência. Agora, se a gente pensar numa economia estabilizada, né, que a inflação ela está em torno de 2% ao ano e abaixo disso, então a gente tem uma economia estabilizada. E nessa economia estabilizada, a gente pode pensar no nosso valor monetário de salário mesmo, né? Mas se a gente começa a ver a inflação aumentar, corroendo aquilo que a gente tem, então o que acontece? É melhor mudar a referência. E para o gestor financeiro também, a gente precisa estar pensando na sua própria cesta básica. Então, um fumante, por exemplo, ele vai considerar que é básico, ele está comprando aí 20 maços de cigarro por mês. E ele precisa, na sua meta, pensar nisso, porque do ponto de vista desse fumante, ele não vai poder largar a mão do cigarro no plano de vida dele. Então, se ele não vai largar a mão desse cigarro, na cesta básica dele, ele vai ter que ter um maço de cigarro. E a inflação desse fumante, ele vai, ser maior que na média. Quando se publica lá
que a nossa projeção anual de inflação é em torno de 7%, o número 7 aí de novo, para a nossa realidade agora, a projeção da nossa inflação ela está mudando semana a semana aí. Estão falando que o acumulado de 12 meses ela vai para 7%. Então, ela está muito acima da meta, do centro da meta, que é 4,5%. Então, o que acontece? Essa pessoa vai ter a sua inflação afetada. Esse poder aquisitivo dessa pessoa cai. Mas o gestor financeiro, na sua empresa ou na sua vida, ele tem aí o quê? A sua cesta básica. Ele pode ter, num produto que ele comercializa, os itens para compor esse produto, eles podem estar estabilizados, então não vai haver alteração de preço, né, para a produção daquele produto. Mas, de repente, no nosso pessoal, se eu sou fumante, então o que acontece? Tem a nova lei que estão pensando para em impostos mais caros para produtos que afetam a saúde de vida, né? Por exemplo, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas. Então, essas pessoas que têm essa cesta básica, o que acontece? Mantém uma inflação maior. Pois não, Antônio? Professor, com tanta inflação acontecendo no Brasil, pode acontecer de ter nova moeda, como aconteceu na época do Cruzeiro? Então, é uma possibilidade, né? Se a gente pensar assim, que é em torno de 10% ao ano, né? 10% ao ano, em 10 anos, assim, numa conta fácil de fazer, mais errada, a gente acumularia 100% aí de inflação. Aí, no caso, a gente pode pensar numa nova moeda, Antônio, né? Por enquanto, nesse ritmo de 7,5%, que é a projeção para os próximos 12 meses, e depois essa projeção ela volta para o centro da meta, a gente pode ter uma economia dita mais estabilizada. E aí, esse temor de uma nova moeda pode não acontecer. A inflação aumentando acelera essa situação. Ela sendo recontrolada, ela afasta essa possibilidade, Antônio. Certo, obrigado. E cada um de nós aí precisa cuidar da sua gestão, né? Então, se de repente é triste a nossa realidade, e eu vou falar do pior, né? Então, se eu estava acostumado a comer carne toda semana e agora passei a carne vermelha e passei a comer carne branca porque ela é mais barata, a gente está fazendo uma gestão financeira para diminuir o nosso custo de vida. Isso vai manter a nossa reserva, a nossa estrutura, e a gente vai se abastecendo do que a gente pode. Isso precisa estar sendo pensado, né? Sempre. Ok? Agora, valor de reserva. Então, uma pessoa ela pode pensar num valor de reserva pela média de desemprego. Vamos supor, para os metalúrgicos, a média de desemprego é em torno de 6 meses. O que acontece? Ele precisa ter aí 6 meses de salários guardados. É um exemplo. O próprio Mauro Halford, ele fala de 6 meses. E a gente precisa pensar nessa possibilidade. É uma forma. Tem gente que fala em média de crise. Se eu vou usar o exemplo atual agora, né? Uma crise pandêmica, ela tem aí de 2 a 4 anos de vida. Então, se a gente passar por uma pandemia de 2 anos, o que acontece? Precisa de uma reserva de 2 anos. Ok? A média da pandemia, que a gente precisa ter de reserva. Essa é a ideia. Se for uma crise no referencial bíblico, no 4º ponto ali, vocês devem lembrar da questão das vacas gordas e vacas magras. Na história das vacas gordas e vacas magras, são 7 anos de crise. Então, eu preciso ter um capital de reserva para 7 anos, por exemplo. Agora, se a gente consegue planejar bem,
e se preparar para o amanhã melhor e passar por essas crises muito bem, o que acontece? Então, a gente precisa se preparar para a aposentadoria. Quando a gente, na realidade do Brasil agora, a situação da aposentadoria pública, ela está pequenininha. Então, o nosso poder aquisitivo ele vai despencar. Se ele vai despencar, eu quero isso para minha qualidade de vida. Então, se eu consigo passar por 35 anos de trabalho, por todas as crises que aparecem e ser menos afetado porque eu me planejei bem, então vai acontecer uma pancada na aposentadoria. E na aposentadoria, o nosso poder aquisitivo vai despencar. Aí eu preciso ter uma reserva também para que o nosso poder aquisitivo se componha. Vamos supor, uma pessoa que tem um salário de 5 mil, se aposenta e passar a receber do público 2 mil por mês, 3 mil reais, essa pessoa ela vai ter a menos mensalmente. Então, ela precisa ter um capital de reserva que faça a compensação desses 3 mil que ela vai perder. Ok? Então, existem vários parâmetros aí, né? Em geral, o capital de reserva é para atender às crises e, na melhor das hipóteses, a aposentadoria. Ok? Perguntas aí, gente? Para quem não deixou o nome no chat, deixem aí. É como a gente faz a chamada aqui, tá bom? Eu vou receber do aplicativo uma lista, um TXT, de todo mundo que perguntou aqui, de todo mundo que publicou o nome. Eu vou virar a página então, gente. Então, ó, em termos de conceito, capital de reserva. Aí, sou eu escrevendo, hein? Valor monetário constituído para emergências, na pior das hipóteses. Ou o valor que, uma vez constituído, servirá para que a chamada fase da aposentadoria seja vivida de forma tranquila, sem que não tenhamos prejuízo na qualidade de vida. Então, como eu falei para vocês, existem vários autores, tem gente que coloca reserva de um jeito, tem gente que coloca reserva de um outro jeito, e eu coloco dessa forma. E, resumindo, isso que eu falei, é um valor que vai atender às crises e, na melhor das hipóteses, o quê? A aposentadoria. E quando essa pergunta cair numa atividade futura, qual que é? Eu não quero o conceito do Mauro Rauft, eu não quero o conceito do autor A, do autor B. Eu quero esse conceito trabalhado. Eu estou fazendo a defesa que esse conceito é melhor. Vou virar a página, gente. Tá claro aqui, gente? Não estou com pressa, hein? Nossa, já acabou? Vocês perguntaram um pouco, então. Ou foi muito rápido? Ou planejei mal a aula? Gente, ó, retomando, no quiz 3, tem lá algumas contas que vocês vão fazer, simples, né? Que fala assim de uma meta de ter uma complementação de renda de X valor, né? Nesse exemplo assim, eu quero 5 mil reais. Então, pensando na poupança, então 0,5% em cima de 1 milhão vai render 5 mil reais. Para essas pessoas que têm 20 anos de idade e começaram a depositar 200 reais, o que acontece? A gente precisa pensar em constituir essa reserva. Então, a pessoa pode ganhar 1.000 reais por mês. Ela separa 200 e ela vai deixar na reserva. E não vai mexer naquilo. Né? A não ser que uma crise aconteça ou, como eu coloquei aí, a questão da hipótese, da aposentadoria. Então, 1 milhão é
para essa pessoa de 20 anos, R$ 200 por mês, com 65 anos de idade, ela conhece. E aí a gente precisa fazer as nossas contas pessoais, né? Ontem eu estava dando uma consultoria para uma amiga nossa aí, ela está à beira de fazer 40 anos. E ela também queria pensar nessa reserva. E o número dela é, daqui 25 anos, ela ter uma reserva que possa ter aí um rendimento de R$ 4.000 por mês. Então, ela precisa, na pior das hipóteses, usando a poupança, o que acontece? R$ 800.000. Com R$ 800.000, ela vai conseguir, né, ter esses R$ 4.000 por mês aí para manter a qualidade de vida. Com todos esses senões que a gente conversou aqui nessa aula de hoje. E existem algumas perguntas, e essas perguntas são para cálculos desse tipo. Acho que são 2 perguntas nesse sentido. Gente, ó, só falando do feedback dos quizzes anteriores. Então, quando é para fazer individual, faça individual. Agora, se o quiz pede duplas, tentem fazer em dupla. Por favor. Eu vou voltar para aquela situação lá se fosse uma entrevista de emprego e na hora fizessem lá uma dinâmica e pedissem para constituir duplas, a gente teria que estar formando duplas. Sobre as leituras, gente, tentem incorporar leituras na vida de vocês, né? Então, tem alguns de vocês que, por hábito de leitura, de repente tem uma leitura de 1 ano atrás, né? Então, procurem pegar um livro, um bom livro, que vocês possam estar, lendo inteiro e saboreando esse livro aí. As contas aconteceram um pouco na aula passada e vão acontecer nesse próximo quiz. Quando eu perguntei das contas, a maioria de vocês usou calculadora, perfeito. Na aula passada, a gente começou a usar um pouquinho de cálculo mental, e usando o cálculo mental, também ajuda. A gente tem aí, como eu falei na minha pesquisa, em relação a cálculo de porcentagem, cálculos que podem ser feitos de forma aritmética, cálculos que podem ser feitos pela regra de 3, cálculos que podem ser feitos aí pela calculadora. Então, existem N formas de fazer. E a gente precisa tentar se habituar a fazer. Na pergunta da aula passada sobre competência no quiz 1, as respostas que apareceram, eu vou colocar assim, resumindo, que elas foram respostas pessoais do quiz 1. E, perfeito, vocês precisam ter respostas pessoais, mas de preferência que elas possam ser embasadas segundo fulano ou beltrano. E nesse quiz 3, eu trago o conceito de competência para que vocês pesquisem segundo Perrenot. Então, existe o que vocês já responderam no pessoal, e agora eu estou pedindo para que vocês tentem embasar o conceito do Perrenot, que é pai aí da pedagogia das competências desde os anos 80. E que, do meu ponto de vista, a gente precisa se apropriar disso. E quem não tem, acho que é importante tentar escrever as respostas em um processador de texto, com corretor automático. Porque a gente percebe erros de ortografia, erros de vocabulário, nas respostas que vocês estão fazendo. Novamente, se fosse uma entrevista de emprego, se fosse lá um formulário que vocês estivessem preenchendo numa admissão e vocês errarem aí nessa situação de escrita, de vocabulário, de concordância, isso vai prejudicar vocês. E uma forma de começar a corrigir isso é
usa o processador de texto, ele vai mostrar lá que existem erros, a gente vai analisar ali a resposta que o corretor automático nos dá, e a gente vai escolher aquilo que é melhor, ou a gente reelabora e torna aquela resposta melhor. Então, a gente, no ensino superior, precisa evitar de usar o vocabulário errado, usar o erro da ortografia e também parar de errar aí na concordância. E nas respostas que apareceram, eu vou considerar todas, mas só como dica aí, em termos de trabalho, o processador de texto ele pode ser de grande ajuda para cada um de vocês aí. Então, acho que é isso. Alguém quer perguntar algo? Alguma coisa não ficou clara? Na semana passada que eu tinha horário, a gente estourou o tempo. E hoje que eu estou mais tranquilo, a gente está terminando antes. Então vamos para a pergunta final. Aí, pelo menos na nossa conversa aqui, nessa interação, 4 respostas aí sobre a avaliação da aula de hoje. Por favor. Podem atacar pedras. Como assim? Tacar pedra não, a aula foi excelente. Parabéns, assim, pela dinâmica de sempre. Um olhar mais amplo e uma forma simples de fazer. Então, porque a crítica pode ser bem-vinda também, não tem problema, né? Às vezes, por um ponto ou outro, uma pessoa pode não gostar de A ou B e a gente vai tentando ver o que é possível ser feito. Então, tenho 3 respostas. 4. Professor. Fala, Elvis. Você, como primeiro espectador, o que você sentiu? Não, eu gostei da aula, foi bem interessante. Eu tenho uma pergunta, esse quiz aqui é para responder sozinho ou é com dupla? Todos eles têm dupla? Como é que funciona? Como que eu vou saber Então, que é no seu caso, como com você, dupla? o primeiro quiz é sozinho, o terceiro quiz é sozinho, e o segundo quiz eu estou pedindo duplas. Se você identificar alguém que não tenha feito, você pode, junto com essa outra pessoa que não fez, tentar fazer junto, Elvis. Mas, no teu caso, eu vou relevar. Se você responder sozinho o quiz 2, não tem problema. Calma. Apesar do quiz 2, foi bom você me lembrar, eu não vou considerar isso como um desagravo, né, de ter feito sozinho. Mas nos próximos, ele pode ser um indicativo para a nota não ser plena mais, Elvis. Então, o próximo quiz que eu pedi que seja em dupla, então tentem formar as duplas, tudo bem? Não trabalhem sozinhos. O próximo quiz que eu pedi trabalho em grupo, tentem formar os grupos, por favor, e não façam sozinho, porque isso para o corporativo é muito importante que vocês tentem desenvolver. Ok, Elvis? Não, tudo bem, professor. Na medida do possível, a gente vai se interagindo. Isso, né? Então, dentro da meta do network, é importante que vocês vão se ajudando aí. Fala, Camila. E esse próximo quiz que você vai colocar, professor, vai ser em dupla? Não, o quiz 3 que já subiu, ele é individual. Tá bom, então. Obrigado. Nada. Então, eu já tive 4 respostas, a gente conseguiu terminar. Dá licença, professor.
Fala, Cleide. Elvis, pode me chamar no WhatsApp e que eu adiciono no grupo. O Elvis. Ok, a Cleide colocou. Tá, eu acho que eu já mandei o meu WhatsApp no chat aí. É que Mas se eu eu não. não. Você Mas pode me adicionar? Porque eu coloquei o meu WhatsApp, eu não consigo pegar agora porque eu estou na rua. Ela Não tá É só no- falar o consigo. número. Se eu Tá, conseguir tá falar aqui o no número, chat, ó, 9411-07336. Isso, esse é o meu. Me chama aí que eu te é adiciono. 9411 07336. 9411 36, né? Tá, é 4110 73 né? Com 9 na frente. Perfeito, é Isso, Cleide o nome dela, né? Cleide. isso. Tá bom, Cleide. Eu vou te chamar daqui a pouco, quando terminar a aula, tudo bem? Tudo bem, ok. Obrigado. De nada, por nada. Então é isso, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas vocês podem continuar perguntando. Bom dia a todos. Bom dia, professor.